A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Você está no curso de liderança. Eu queria chamar a atenção ao detalhe que você já deve estar a observar, que nós estamos colocando o título, usando agora o termo Introdução à Bíblia, nas abas que estamos a fazer nessa aula dupla, para chamar a atenção a parte agora que é mais bibliológica, ou seja, da bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. Ainda é uma introdução à teologia, mas mais especificamente a própria doutrina da Bíblia. E nós gostaríamos então de destacar alguns pontos nesta ava, mas em primeiro lugar que a Bíblia foi escrita por homens. Veja, a Bíblia não foi escrita por anjos, nem foi escrita pelo próprio Deus. O único texto que de fato foi escrito por Deus é os Dez Mandamentos. Esse realmente foi escrito por Deus. E, inclusive, é o início da Bíblia. A Bíblia começa a ser escrita a partir dos Dez Mandamentos que é recebido por Moisés no Monte Sinai. A partir dali, Moisés começa a escrever os 5 livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados pelos judeus de A Lei, chamados por nós de Pentateuco, os 5 livros, são os livros de Moisés. A partir dali, tudo foi escrito por homens. Mesmo as palavras de Jesus nos evangelhos foram escritas por homens, não foram escritas pelo próprio Jesus, que é Deus. Então, é importante observar que todos os textos, tirando os 10 mandamentos, foram escritos por homens. Mesmo os 10 mandamentos foram copiados por homens. Então, por que nós queremos chamar a atenção disso? É que são homens. Sendo homens, eles têm realidades da finitude do homem. Porque Deus é infinito, mas o homem é finito. Portanto, para ser a palavra de Deus, é óbvio, nós já falamos disso, que esses homens teriam que ter algo especial. E o que é o especial? É que esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os guiou na sua escrita. Nós temos em torno de 40 escritores da Bíblia, mas podem ser até mais do que 40, nós não sabemos. Porque é fácil que é mais, é porque muitos não deram, nós não soubemos os nomes. Temos o caso dos Salmos, Provérbios, que podem ter sido escritos por vários autores. Os próprios livros podem ter sido escritos por coautores, e foi só usado o nome de um, o mais conhecido. Os 66 livros foram escritos num período não inferior a 1500 anos. É um tempo longo, com períodos históricos diferentes e em locais diferentes. Mas é um fato que a maioria foi no Oriente Médio, ali em Israel. Mas também teve uma parte que foi escrita na Europa e na Ásia Menor. Nós estamos falando mais especificamente do Novo Testamento. Temos 55 livros que são facilmente reconhecidos os autores, mas tem 11 livros que os autores não são conhecidos. Esses são Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esther, Jó e o livro de Hebreus, que para alguns é de Paulo, mas não se tem uma certeza absoluta. Há livros que são coletâneas, como o caso de Salmos, que era uma coletânea de músicas, de hinos, e os Provérbios, que eram feitos por muitos escritores até desconhecidos. Um aspecto importante é considerar que tem livros que são feitos contando um período muito grande. Veja o caso de Gênesis, que é o que conta o maior tempo da história da humanidade. São em torno de 2.200 anos a 2.400 anos, ou seja, da criação até José no Egito, depois do dilúvio. Outro aspecto é a cultura judaica. Ela influencia todos os livros da Bíblia. Somente Lucas é um escritor que não é judeu, ou descendente direto de Abraão. Todos os outros são judeus. Outro aspecto que temos que considerar é que os escritores tinham profissões diferentes. Veja aí, nós temos reis, como Davi e Salomão, nós temos sacerdotes, como Jeremias e Ezequiel,
um médico, que é Lucas, esse que nem foi judeu, o único, na verdade, pescadores como João e Pedro, um cobrador de impostos, né, que é um publicano, né, como era chamado naquela época, que foi Mateus, um dos apóstolos de Jesus, pastores, como no caso de Moisés e Amós, apesar de que Moisés também foi muito mais do que isso, porque ele foi um general e um príncipe do Egito. Temos um Daniel que foi um político, temos um Paulo que foi um teólogo, até um doutor em teologia da escola rabínica. Temos um Esdras que foi um escriba e um sacerdote. Temos um Neemias que foi um mordomo real, da corte real. E outros. A maioria não temos informação do que eram. Então são pessoas diferentes, em tempos diferentes, pessoas que viveram contextos históricos diferentes, né? Contextos de prosperidade, contextos de pobreza. Então tudo isso é um fato que deveria afetar a escrita. No entanto, tudo que afeta a escrita foi por inspiração de Deus, quer dizer, Deus assim o permitiu que fosse essa pessoa e que fosse nesse lugar e que fosse neste tempo, porque Deus tinha um propósito, um plano para se revelar à humanidade, utilizando essas pessoas nesses tempos e locais que estão na Bíblia Sagrada. Esse período histórico é entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é considerado um tempo de silêncio. Que período é esse? Eu estou falando do período interbíblico. Quer dizer, a Bíblia tem também uma realidade de um período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo, em que houve uma história, você precisa de estudar a história bíblica, na história da época antiga, para entender, mas aconteceu ali o fim do Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o início do Império Romano, inclusive com a realidade do tempo dos Asmoneus, que foi aquela família dos Macabeus que dominou um pequeno período em Israel. Nesse período, nós temos um tempo de silêncio, em que não houve nenhum profeta levantado por Deus nesse tempo. O último foi Malaquias e depois veio João Batista, que foi a voz que clamou no deserto anunciando a vinda do Messias, que é Jesus Cristo. Então nós temos um pequeno período aí. Você pode falar, houve outros tempos de silêncio na Bíblia? Houve. Por exemplo, de Moisés a José. Foram mais ou menos 400 anos também de silêncio, né? Assim como esse tempo. E temos também o tempo antes do caso que foi contado especificamente do dilúvio. Foi tão pouco falado esse tempo, né, que foi antes do dilúvio. Foram 1656 ou 53 anos, 1600 anos mais ou menos, em que não se fala quase nada, né? Muito pouco se fala de Enoque, se fala lá do caso de Adão e dos filhos dele, com o assassinato, né, de Abel. É muito pouco que se fala, depois Noé. Então, há muita coisa que não foi contada, né? Mas por que Deus não contou? Porque ele não quis, ele não considerou que era necessário contar, porque não era parte do seu plano de revelação. O que ele quis falar, ele falou na Bíblia. Por que ele só falou através dos judeus? Por que ele não usou os africanos ou não usou os árabes, os chineses? Porque ele não quis. Ele tinha um propósito, ele tinha um plano. E esse plano foi por meio de Abraão, né? Especificamente de Abraão, de Isaac e Jacó, o Jacó que virou Israel, o pai das 12 tribos, né? Que formou a nação de Israel, ou hoje como nós os chamamos, judeus. Esse tempo do interbíblico, que nós chamamos a atenção, foi um tempo de 400 anos. É interessante que a Bíblia tem uma relação de comunicação muito forte com os números. Nós já falamos sobre símbolos. Os números têm significado na Bíblia, é uma forma tipológica ou simbológica de revelação de Deus. Hoje, ninguém tem autoridade de escrever com a mesma autoridade que os escritores bíblicos. Então aqui eu queria chegar. É que houve uns escritos, houve uma realidade, houve um plano de Deus, Deus escolheu que fosse assim. E depois que João, o último discípulo de Jesus Cristo, morreu, quando ele, depois dele ter escrito o livro de Apocalipse, e ele escreveu lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso, depois dele, ninguém mais foi levantado por Deus com inspiração para escrever a Bíblia. A Bíblia foi fechada com o apóstolo João.
Só os discípulos de Jesus tinham autoridade para terminar a Bíblia. Alguém pode dizer, mas depois teve alguém aí que escreveu um texto. Não, essa pessoa, se ela escreveu depois de João, não é a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala em Apocalipse 22, 18 e 19, nós já temos falado, mas temos enfatizado. Diz assim, eu, a todo que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, tirar também, não é só acrescentar, é tirar, das palavras do livro da profecia, Deus tirará da sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Quer dizer, é muito, muito, muito sério alguém tentar acrescentar à Bíblia algum texto de revelação. Mas eu tive um sonho, eu tive uma visão, um anjo desceu do céu e me mostrou, eu fui levado para o céu, eu fui levado para o inferno, não importa. Até esse negócio de levado para o inferno é meio estranho, porque não existe nenhum caso na Bíblia de alguém que foi levado para o inferno. Só existe o caso de Jesus falando do inferno. É diferente na parábola, que ele fala do Hades, né, o inferno. Mas só na Bíblia fala de alguém que foi ao paraíso, né, ao terceiro céu. Então, essa possibilidade existe porque está na Bíblia. Mas o fato é que a pessoa que foi para o céu, ela escreve, que parece que foi o apóstolo Paulo, ela diz, são coisas inefáveis, quer dizer, ele nem falou o que ele viu. Por quê? Porque não é para ser falado, porque o que precisa de ser falado está na Bíblia, então não existe nenhuma revelação nova. Se alguém for para o céu, tiver um sonho, um anjo descer, seja o que for, e falar que é uma novidade que a Bíblia não diz, não acredite, porque a revelação está na Bíblia. O que pode acontecer é que a pessoa vai ver o que a Bíblia já disse, aí é diferente. Ela vai ver algo que já foi revelado. Ela vai explicar algo que está revelado na Bíblia. Aí é diferente. Então tome cuidado, porque tudo que foi revelado já está revelado na Bíblia. E depois da volta de Jesus, será que tem mais revelação para nós? A Bíblia fala sobre um novo céu e uma nova terra. E lembre-se, a Bíblia também fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Então é um fato que tem muita novidade à frente. Vai ter novas coisas depois que Jesus voltar? Com certeza vai ter. Vai ter mais revelação? Com certeza vai ter. Né? Talvez seja só a explicação do que ele já revelou. Talvez ele tenha revelado tudo, até na Bíblia, com essa proposta de que o código da Bíblia é algo muito mais profundo do que nós conseguimos entender e que Deus já revelou tudo. Pode ser que esteja lá tudo escondido, mas mesmo que não esteja escondido, ou se estiver, vamos supor que esteja, então Deus vai revelar o que está escondido. E ele tem muito a revelar. Mas se ele não colocou tudo, só colocou o essencial para a nossa salvação, já é o suficiente, nós não precisamos mais. O que está na Bíblia é o suficiente para nós. E aqueles que o buscarem de coração, Deus vai mostrar as coisas, os mistérios, né? Por quê? Porque ele revela quem o quer. Ele revela aqueles que o buscam. E sempre, lembre-se sempre de uma coisa, toda a revelação de Deus que tem que provir da Bíblia, tem que nascer da Bíblia, tem um objetivo de edificação. É para edificar, não é para exaltar o homem, é para exaltar a Deus. Deus é exaltado quando tem uma revelação, não é o homem que é exaltado. Se o homem é exaltado, então tome cuidado com essa revelação. Porque toda revelação de Deus primeiro exalta a Deus e leva o homem para ter um relacionamento com Deus. Deus abençoe a sua vida. Terminando mais uma AVA, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia do curso de Liderança. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.